Bom dia, eu sou Matheus Ribeiro, do PIBID da Física, e hoje a gente vai fazer a resolução da semana 3 do PET do terceiro ano. E o assunto dessa semana, basicamente é a medição de cargas elétricas de um corpo. Então, o que ele traz pra gente, Ele traz pra gente essa formulinha aqui, que serve exatamente para medir a carga de um corpo eletrizado. E o que significa essa fórmula, O que significa cada elemento dessa fórmula e como que a gente vai usar ela. Primeiro, esse primeiro elemento, o Q maiúsculo, significa exatamente o que a gente quer, que é o valor total da carga de um corpo carregado. Ou seja, você vai ter um corpo com mais elétrons ou mais prótons, e esse Q maiúsculo é o valor total das cargas excedentes que ele vai ter, das cargas a mais que ele vai ter. O Nzinho do meio é o número de prótons ou elétrons em excesso no corpo. Então, se tem mais prótons, quantos prótons a mais, tem mais elétrons, quantos elétrons a mais. E esse Ezinho com traço em cima é a carga elementar. Isso aqui é um valor fixo, que o problema sempre vai te dar. Você não precisa decorar esse valor fixo, mas esse Ezinho sempre vai valer esse valor fixo aqui. Esse Ezinho é dado em coulombs. O N é um número, Número de prótons ou elétrons, então não tem unidade. E o Q também vai ser dado em coulombs também. Agora vamos mostrar uma outra maneira de usar essa fórmula. Porque, por exemplo, o problema pode pedir esse Q maiúsculo, a carga total do objeto. Mas o problema pode também te dar a carga total, o Ezinho vai ser um valor fixo, e ele pode te pedir esse N. E aí, como você vai usar essa fórmula para achar esse N também, o número em excesso de prótons ou de elétrons? Você tenta isolar o N. Então você pega esse E e manda para lá, para o outro lado, dividindo. Então você vai ficar com essas duas fórmulas, a fórmula inicial e a fórmula isolando o N. Então, você não precisa decorar ambas as fórmulas, Sabendo uma fórmula, você pode chegar na outra, mas já para mostrar como que a gente vai usar essas fórmulas. Pode usar tanto a da direita quanto a da esquerda, depende do que você vai querer. E agora, vamos para os exercícios em si. Número 1. Um corpo possui 5 vezes 10 a 19 prótons e 4 vezes 10 a 19 elétrons, considerando a carga elementar igual a... Esse é o Ezinho, Então aqui é igual a 1,6 vezes 10 a 19. Esse corpo está... Então ele está te perguntando se está carregado negativamente ou positivamente. E qual é a carga, Quanto vale o Q maiúsculo? Então, primeiro, vamos ver quantos prótons ou elétrons ele tem a mais, calcular a carga e a gente acha na resposta tranquilo. Vamos lá, tá te falando que ele tem 5 vezes 10 a 19 prótons e 4 vezes 10 a 19 elétrons. Então a gente vai ter que fazer um menos o outro. Colocando prótons aqui, que é quem tem a mais, menos os elétrons. Quando você tem uma operação assim, o que está sendo elevado, o expoente, tanto a base quanto o expoente, eles permanecem. Ou seja, vai ser o resultado aqui vezes 10 a 19. Essa parte aqui permanece, não é levada em consideração. E você só faz 5 menos 4 normal, que é igual a 1. Então, a gente tem aqui um N de 1 vezes 10 a 19, que é 10 elevado a 19. Mesma coisa, Isso de prótons ou de elétrons. De prótons, que era quem tinha mais. Então aqui, a gente tem um excesso de prótons, a gente já sabe que o corpo está carregado positivamente, porque excesso de prótons é carregado positivamente. E agora a gente quer achar o valor do Q maiúsculo, da carga do corpo, Então, o que a gente faz? A gente usa a fórmula. Carga é igual ao número de prótons ou elétrons em excesso vezes o valor elementar, valor de carga elementar. A gente basicamente joga os números na fórmula
e fica com 10 elevado a 19 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Esqueci de colocar um menos aqui, né? Mas aqui é um menos. Operação assim, 1,6 vezes 10 a menos 19 vezes 10 elevado a 19 vai cancelar o 10 a menos 19 com o 10 a 19. Já que a base é igual, os expoentes você somaria, né? Só que 19 mais o menos 19 vai dar zero. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, isso seria basicamente 1,6 vezes 10 elevado a zero, somou os expoentes. 10 elevado a zero é igual a 1. 1,6 vezes 10 a 1, que é igual a 1,6 coulombs, que é a unidade. Então, a gente tem que a carga é em coulomb e ele está carregado positivamente. Isso dá a opção letra C. Agora vamos para o segundo problema, que ele fala que 3 esferas estão eletrizadas com cargas P, M e G. Tais que ele te dá um sisteminha aqui e te pede a carga de G. Ou seja, você vai ter que resolver o sisteminha e achar o valor de G. Tem diversas maneiras de resolver esse sisteminha. O que a gente vai fazer? Você pode, né, resolver da maneira que você quiser, mas só vou mostrar uma maneira aqui. Vou chamar a primeira equação, essa aqui, de equação 1. Essa é a 2 e essa é a 3. Então, eu vou pegar a equação 2 e somar com o inverso da 3. Ou seja, eu vou multiplicar 3 por menos 1 e somar com a equação 2, para fazer sumir o P, tá? Então, vai ficar G menos M, porque lembra, eu multipliquei a 3 por menos 1. Então, ficou menos M menos P é igual a menos 5. E a de cima é G mais P igual a 8. Somou as duas, o P sumiu. E soma também os resultados. 8 menos 5 vai dar 3. Então, ficou G menos M é igual a 3. Agora, eu uso a primeira equação aqui, que foi a equação que eu não usei nessa soma. Então, eu vou montar um sisteminha com duas equações de G menos M igual a menos 3 e G mais M é igual a 9. Posso somar essas duas, vou ficar com 2G é igual a 12. 2G é igual a 12, G é igual a 6, né? Passo esse 2 para lá, dividindo. 12 dividido por 2 é igual a 6. Tenho aqui a minha resposta. Como só pediu o G, não preciso terminar de resolver o sistema. Vou logo na resposta, né? Que é o 6. E agora, vamos para a questão de número 3. A questão de número 3 fala que duas esferas condutoras idênticas, 1 e 2, tem cada uma delas uma carga Q. Ou seja, tem uma carga de 1Q. A esfera 1 e 2. Uma terceira esfera idêntica com um suporte isolante inicialmente descarregada é tocada primeiro com a esfera 1. Então, ela está totalmente descarregada. Essa esfera aqui tem uma carga de 0Q. Essa tem de 1Q. Essa tem de 1Q. Fica melhor aqui. Separar, né? Então, na situação inicial, ele te fala que a esfera que é isolante, a esfera 3, toca a esfera 1, que acontece na eletrização por contato, né? A gente tem aqui a esfera 1 tocando a esfera 3. A esfera 1 é da esquerda, a esfera 3 é da direita. Quando você encosta um corpo eletrizado, um corpo neutro ou dois corpos eletrizados, enfim, quando você encosta dois corpos, as cargas desses corpos soma a do corpo 1 com a do corpo 3, no caso, e divide por 2. E para ver quanto de carga vai para cada corpo. Ou seja, você soma a carga, vê qual é a carga total, divide por 2 para ver quando eles se separarem, quanto que cada um vai ficar carregado. Então, somando as cargas, 1 mais 0 vai ser 1. Dividiu por 2, cada um vai estar carregado no final. Quando você separar os dois aqui, né? O corpo 1, que estava carregado com uma carga de 1Q, né? Inicialmente vai estar com meio Q. Corpo 3,
que estava neutro inicialmente, vai estar também com meio Q. Então pronto, temos aí a situação 1. Corpo 1 tocou no 3, soltou, cada um está carregado com meio Q de carga. E em seguida, o corpo 3 toca a esfera 2. Então remove. Então o corpo 3, que agora estava com meio Q, toca a esfera 2, que estava com 1 Q. Então, vamos somar as duas cargas, 1 mais meio, que é igual a 3 meios, divide por 2, 3 meios, dividido por 2, 3 sobre 2. Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 2, tá? Só estou fazendo dessa maneira para ficar mais visível. Vai ser, então, igual a 3 sobre 4, né? Multiplicou embaixo. Então, cada um agora separou aqui, né? Corpo 2 vai ficar com 3 sobre 4 Q de carga. E o corpo 1 também 3 sobre 4. Então, a gente vai ter a situação onde o corpo 1... Falei o corpo 1 aqui, né? O corpo 3 também vai ficar com 3 quartos de carga. Corpo 1 está com meio. Ele tocou lá na situação inicial. O corpo 2 está com 3 quartos. E o corpo 3 também está com 3 quartos. Essas são as cargas depois que eles se encostaram e soltaram, tá? Então, o que está perguntando? As novas cargas nas esferas 1 e 2 são, respectivamente, esfera 1 está com 1 sobre 2 Q. Esfera 2 está com 3 sobre 4 Q. E a opção que dá isso para a gente é aqui. Q sobre 2 e 3Q sobre 4. Tranquilo? Então, quando dois objetos se encostam, você soma as cargas dos dois e divide por 2. Que aí você vai, quando eles se separarem, né? Esse vai ser o resultado que vai estar em ambos os corpos. Ambos os corpos vão estar com a mesma carga, depois que eles se encostarem e separarem. A gente vai ver isso numa outra questão. Na questão 5 é a mesma coisa, a gente vê de novo. Então vamos aqui para 4. 4. Um objeto metálico carregado positivamente com carga mais Q é aproximado de um eletroscópio de folhas, que foi previamente carregado negativamente com a carga igual a menos Q. Eletroscópio de folhas, lembrando, é o mesmo que o Rafael mostrou na aula ao vivo, né? Que as folhinhas se abriam e se fechavam. Mas esse eletroscópio, ao contrário do da aula ao vivo, ele aqui está carregado já. Então ele já está com uma carga menos Q. Está com os elétrons aqui nas folhas e os elétrons aqui no terminal. Tá? Essa é a diferença. Então, quando esse objeto chegar perto, esse objeto carregado positivamente chegar perto, o que vai acontecer? Ele vai atrair os elétrons das folhas, os elétrons estão aqui. Esses elétrons vão acabar subindo para o terminal, se concentrando mais em cima aqui, e as folhas vão acabar se fechando. Tá? E se encostar, elas vão se fechar ao todo. Por quê? Porque aí vai descarregar tanto o objeto quanto o eletroscópio. Porque, igual eu disse, quando encosta, soma as cargas. A carga no objeto está 1 positivo, e a carga no eletroscópio está 1 negativo. Então, se somar os dois, vai dar carga 0. E aí, se encostar, então, o objeto no eletroscópio, ambos vão ficar com carga 0. Ambos vão ficar descarregados. E o eletroscópio de folhas, como a gente já viu na aula ao vivo, quando ele está descarregado, as folhas ficam fechadas, porque uma não está repelindo a outra. Elas só se abrem quando elas têm a mesma carga, e aí uma fica repelindo a outra, por isso que elas ficam afastadas. Se está descarregado, não tem nada repelindo nada ali, então elas ficam fechadas. Então aqui, vamos para as afirmativas, né? 1. À medida que o objeto for se aproximando do eletroscópio, as folhas vão se abrindo além do que elas já estavam. Não, né? Errado. Que nem eu disse, as folhas vão se fechando, porque os elétrons vão acabar subindo para o terminal. Então as folhas vão ficar menos carregadas e vão acabar se fechando. 2. À medida que o objeto for se aproximando, as folhas permanecem como estavam. Não. Acabei de falar também, né? Elas vão se fechando. 3. Se o objeto tocar o terminal externo do eletroscópio, as folhas devem necessariamente fechar-se, certo? Porque se ele tocar o terminal externo, vão somar as cargas, 1 com menos 1 vai dar 0, ambos os objetos vão estar neutros,
e as folhas vão se fechar. Então aqui, letra D, somente a afirmativa 3 está correta. E aqui o último exercício, número 5. 3 esferas condutoras idênticas A, B e C estão sobre tripés isolantes. A esfera A tem inicialmente carga elétrica de, vamos anotar aqui, A igual a 6,4 microcoulombs, enquanto B e C estão neutras. Então B tem 0, C tem 0. Encostam-se as esferas A e B até o equilíbrio eletrostático e se separam-se as esferas. Então encostou A e B, igual eu disse. Quando encosta, o que faz? Soma as cargas. Somou 6,4 mais 0, igual a 6,4. Dividiu por 2. 6,4 dividido por 2 dá 3,2. Ou seja, depois do primeiro momento aqui, que encostou A e B e separou, a gente vai ter A igual 3,2 microcoulombs, B igual 3,2 microcoulombs, sempre cargas iguais, e C igual a 0. Encostou e separou A e B. Por isso, o procedimento é repetido. Desta feito com as esferas B e C, ou seja, encostou B e C agora. O A não vai se alterar, né? Já vou anotar aqui. A igual a 3,2 microcoulombs. Encostou B e C. Somou as duas, 3,2 mais 0, 3,2. Dividiu por 2, 1,6. Então, B agora vai estar com 1,6 microcoulombs e C também vai estar com 1,6 microcoulombs. Sendo a carga elementar 1,6, então vou colocar aqui, eles sempre vão te dar esse valor, né? Como eu disse. Então, não precisa ficar preocupando em decorar. O número total de elétrons que nessas duas operações passam de uma esfera para outra é... Então, agora ele está te perguntando o quê? Ele está te perguntando N. E ele falou dos elétrons que passam nessas duas operações. Quantos elétrons se moveram nessas duas operações? Se moveu na primeira operação, quando encostou A e B, esses 3,2 microcoulombs de carga. A gente vai ver primeiro quanto a carga, né? A carga que a gente vai considerar aqui. Então, se moveu essa carga de 3,2 e na segunda, essa carga de 1,6 que se moveu. Ou seja, na primeira passou 3,2 para B, na segunda passou 1,6 para C. Então, a gente vai considerar somente a soma dessas duas cargas, 3,2 mais 1,6, que é 4,8. Essa é a carga que a gente vai considerar aqui, porque ele está levando em consideração somente durante essas operações de encostar e afastar. Quantas cargas se moveram? Quanto de carga se moveu? 4,8 microcoulombs. E quantos elétrons isso dá em números, no Nzinho, que é isso que ele está perguntando, né? É o que a gente vai calcular agora. Como eu disse antes, a gente pode pegar a fórmula de Q é igual a N vezes E e passar o E para o outro lado dividindo, ficando então com a fórmula N é igual a Q sobre E. Tendo essa fórmula, a gente joga os números, N vai ser o Q, que é 4,8 vezes 10 a menos 6, não pode esquecer disso, porque está em microcoulombs, dividido por o E, que está em coulomb, por isso que tem que, né, igualar. Agora ambos estão na mesma unidade. Ou seja, 10 a menos 6 é por causa do micro, tá? Faz essa operação. Quando você divide 10 elevado a menos 6 por 10 elevado a menos 19, o que acontece? Você pega o de cima menos o de baixo. Você mantém a base, que é o 10, e pega o expoente de cima, que é o menos 6, e faz menos o expoente de baixo, que é o menos 19. E menos 6 menos o menos 19 vai ficar menos 6 mais 19. Menos 6 mais 19 é igual a 13. Então, aqui vai ser um número vezes 10 elevado a 13. Só para manter a base do expoente ali, né?
só para deixar já registrado. E 4,8 dividido por 1,6 dá 3. Então, você faz a operação normal com 4,8 e 1,6, divide 4,8 por 1,6, que dá 3. E na base ali no expoente, você mantém a base e faz o expoente de cima menos o expoente de baixo. Ficando então com o resultado 3 vezes 10 a 13. E essa é a letra C. E fechou. Esses foram os exercícios da semana 3. Obrigado.